A nossa humanidade está intrinsecamente ligada à nossa sexualidade. Contudo, é evidente que o ato sexual vai para além do instinto evolutivo poderoso que visa a reprodução. O sexo é uma dádiva divina e manifesta-se de forma sublime no contexto do matrimônio. Deus também nos criou como seres sexuais, com anseios e desejos por intimidade sexual. Desde o nosso nascimento, somos seres sexuais. Não é algo que surja de repente com o casamento. Entretanto, os desígnios de Deus para o sexo são nobres e magníficos, mas somente quando desfrutados no contexto apropriado. Se você é solteiro, é normal que os seus desejos sexuais façam parte do plano de Deus, mas podem ser também uma área de tentação significativa. A luta pela pureza é uma realidade intensa. Vivemos numa sociedade que distorce completamente o propósito divino para o sexo e nos pressiona a envolver-nos em prazeres momentâneos. No entanto, é crucial reconhecer que a batalha pela pureza começa no interior do nosso coração. Tiago 1, versículo 14 nos adverte que somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e seduz. O nosso coração pecaminoso constantemente nos tenta, seduzindo-nos para a luxúria. É fundamental compreender a distinção entre desejos sexuais, luxúria e tentação. Os desejos sexuais são impulsos naturais concedidos por Deus, visando a intimidade e a conexão humana. Eles não são intrinsecamente pecaminosos, mas tornam-se pecado quando permitimos que os nossos pensamentos se transformem em fantasias sexuais com alguém com quem não somos casados. Importa recordar que Jesus condena explicitamente a luxúria e a compara até ao adultério. Por outro lado, as tentações sexuais são um desafio que todos enfrentamos. Apresentam-se de várias formas e sempre nos incitam a afastar-nos do plano de Deus. Raramente se revelam como tentações imediatas, frequentemente parecendo atraentes aos nossos olhos e questionando a sabedoria divina. É crucial reconhecer essas tentações pelo que são e resistir a elas, buscando orientação na Palavra de Deus e no Espírito Santo. Veja como você pode vencer os seus desejos sexuais e viver uma vida de retidão. Encare os seus desejos de forma saudável. Além de resistir às tentações sexuais e evitar a luxúria, é igualmente importante reconhecer e abordar os nossos desejos sexuais de forma saudável. Deus concebeu o sexo como uma expressão bela e íntima de amor no casamento. Como cristãos solteiros, podemos ter desejos sexuais, mas devemos aprender a canalizá-los de uma maneira que glorifique Deus. Uma forma de o fazer é concentrarmos-nos na construção de relacionamentos significativos com amigos e familiares, criando conexões sólidas com outras pessoas que nos possam ajudar a satisfazer a nossa necessidade de conexão emocional e toque físico sem comprometer a nossa pureza. Além disso, a prática de atividades físicas, como o exercício e o desporto, pode ajudar a liberar de forma positiva e saudável a energia sexual reprimida. Também é essencial reconhecer e abordar as raízes profundas dos nossos desejos sexuais. Por vezes, estes desejos podem derivar de necessidades mais profundas, como amor, aceitação ou conexão emocional. É vital buscar a orientação e sabedoria de Deus para lidar com os nossos desejos sexuais, através do estudo da Bíblia, da busca de conselhos de mentores cristãos de confiança e da confiança na orientação do Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a aceitar os nossos desejos sexuais como parte natural da nossa sexualidade e direcioná-los de forma a glorificar Deus e a construir relacionamentos saudáveis. Reconheça os seus anseios pecaminosos diante de Deus. Um passo fundamental para lidar com os nossos intensos desejos sexuais como cristãos é admiti-los perante Deus. Muitas vezes, podemos sentir vergonha dos nossos desejos sexuais, especialmente quando parecem entrar em conflito com o nosso desejo de buscar a santidade. No entanto, a realidade é que Deus já está ciente dos nossos desejos e deseja que os apresentemos a Ele em oração. No Salmo 139, versículos de 1 a 4, lemos: Tu conheces os meus movimentos e os meus pensamentos, mesmo quando estou longe. Sabes tudo sobre mim, onde quer que eu vá. Sabes o que eu vou dizer antes mesmo de o dizer. Essa passagem nos recorda que Deus nos conhece profundamente e está completamente familiarizado com todos os nossos pensamentos e desejos. Portanto, podemos nos dirigir a Ele com as nossas lutas e pedir sua ajuda e orientação. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 é afirmado: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Esse versículo assegura que Deus deseja e é capaz de perdoar-nos e purificar-nos de todos os nossos pecados, inclusive os desejos sexuais. Portanto, não devemos esconder esses desejos, mas humildemente apresentá-los a Deus em oração. Podemos confessar as nossas lutas e buscar perdão, bem como pedir a sua ajuda para resistir à tentação. Não encare o sexo como algo urgente. Outro ponto relevante na gestão dos intensos desejos sexuais como cristãos é aprender a perspectivar o sexo corretamente. Na nossa cultura, o sexo frequentemente é retratado como uma urgência, uma necessidade que deve ser satisfeita a qualquer custo. No entanto, como cristãos, precisamos compreender que o sexo não é uma urgência nem uma necessidade que deva ser imediatamente suprida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5, a Bíblia declara: "A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus." Este trecho enfatiza a importância do autocontrole e de levar uma vida santa que agrade a Deus. Quando encaramos o sexo como algo urgente ou uma necessidade, corremos o risco de tomar decisões impulsivas e pecaminosas. Podemos envolver-nos em relações sexuais antes do casamento ou buscar relações sexuais que não honrem a Deus. No entanto, ao percebermos o sexo da maneira certa, como um presente sagrado de Deus a ser desfrutado dentro do matrimônio, podemos exercer autocontrole e tomar decisões que o honrem. Devemos estar conscientes de que ceder aos impulsos tem consequências sérias, tanto nesta vida quanto na próxima. Como cristãos, somos chamados a honrar a Deus com os nossos corpos e escolhas. Devemos esforçar-nos para resistir à tentação e exercer autocontrole, mesmo quando os nossos desejos são fortes. Além disso, devemos buscar perdão quando falhamos e confiar na graça e misericórdia de Deus para nos ajudar a vencer. Estejamos cientes das consequências de ceder a intensos desejos sexuais e procuremos fazer escolhas que honrem a Deus e o seu plano para a sexualidade. No livro de Gálatas 6, versículos 7 e 8, a Bíblia nos ensina: "Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso colherá. Aquele que semeia para satisfazer os desejos carnais, colherá a corrupção da carne, mas aquele que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna." Essa passagem nos lembra que nossas escolhas têm consequências, e investir em satisfazer os desejos da carne pode resultar em destruição. Ceder aos impulsos sexuais intensos fora do casamento pode levar a consequências como gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis, sofrimento emocional e danos aos relacionamentos. Além disso, pode gerar sentimentos de culpa, vergonha e distanciamento de Deus. Como cristãos, temos a responsabilidade de honrar a Deus com nossos corpos e escolhas. Devemos lutar contra a tentação e praticar o autocontrole, mesmo quando nossos desejos são poderosos. Em momentos de falha, devemos buscar o perdão e confiar na graça e misericórdia de Deus para nos ajudar a superar. Em resumo, como cristãos, é crucial que enfrentemos e abordemos nossos desejos sexuais intensos de maneira saudável e que esteja em conformidade com a vontade de Deus. Devemos confessar nossos desejos pecaminosos a Deus e buscar sua ajuda para vencê-los. Não devemos encarar o sexo como uma necessidade imediata, mas como um dom sagrado de Deus. É importante que estejamos cientes das consequências de ceder a esses desejos e que façamos escolhas que glorifiquem a Deus e respeitem seu plano para a sexualidade. Lembremos-nos de que, enquanto lidamos com nossos desejos sexuais, podemos encontrar orientação e conforto na palavra de Deus, buscar sabedoria e força por meio da oração e contar com o apoio de nossos irmãos e irmãs na fé. Podemos confiar na graça e misericórdia de nosso amoroso Pai, que deseja que experimentemos verdadeira alegria e satisfação nele.